Oi, pessoal, vamos lá. Senhor Jesus abençoa você que está vendo o vídeo, muito obrigado, sua família, uma cascata de bênçãos a vocês. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, né? Pessoal, canal Professor Miguel Química, inscreva aí, ajuda aí o canal a crescer, muito obrigado, tá bom? Pessoal, essa aula aqui nós vamos falar, vocês já viram em biologia bastante, mas a gente vai completar esse aqui com osmose, né? Osmose e osmose reversa, tá? Então observe bem esse GIF aqui. Opa, vamos lá. Observa bem esse GIF e não deixa de ver esse vídeo depois aqui, viu, pessoal? É um vídeo muito legal. Fiz uma montagem aí de osmose e osmose reversa, né? Deixa eu voltar no início, né? Porque a osmose e osmose reversa. Vamos ver aqui primeiro o que é osmose. Espera aí. Não, aqui tá só a reversa. Desculpa, pessoal. Ó, aqui tá só a reversa, tá? Então, o que é osmose reversa, tá? A osmose reversa que você está vendo aqui, exatamente, ó. Você está vendo uma pressão sobre a solução, ó. Uma pressão maior que a osmótica, ó. E a água passando para o lado de cá, tá? Então, a osmose reversa é um processo usado na dessalinização da água do mar, como no Israel, Kuwait, no Arizona mesmo, estado americano, né? Os países do Oriente, lá em geral, a água é salobra, né? Então, eles precisam retirar a água do mar, torná-la potável para a população, né? Então, a osmose reversa, a osmose é a passagem do solvente por uma membrana, e na passagem de água por uma membrana semipermeável. E a osmose reversa é uma pressão maior que exerce aqui em cima da solução, ó, de sal, onde só o solvente passa para cá. Beleza? Aí você obtém água potável, tá bom? Vamos falar um pouco mais de osmose para você entender melhor essa parte. Ô, gente, mas ó, o mais importante aqui dessa parte de osmose, tudo que eu vou falar aqui vai estar nesse link aqui, ó. Dá uma pausada aí, digita lá e vê esse videozinho aqui, muito legal, né? É que ele dura 6 minutos, então vai ficar meio longo aqui da gente fazer ele, né? Mas a gente podia fazer um pedacinho dele, né? Mas deixa, vai, você dá uma olhada depois, tá? Aí, vamos dar uma olhada aqui na osmose, ó. Osmose é uma diluição, tá? Entenda a osmose, pessoal, como uma diluição aí, ó, pra você ver, ó. O soluto aqui, né? Rosinha e o azulzinho, água, né? Olha de novo. Olha a água passando pela membrana semipermeável, ó. Viu só? Ela retém um soluto e a água passa. Então você vai diluir. A ideia da osmose é sempre diluir quem está mais concentrado. Por isso que a osmose é a passagem do solvente, ó, do meio de menor concentração para o de maior concentração para diluir. Por isso que as verduras e legumes murcham, pessoal. Elas murcham, né? Quando você adiciona sal, né? Tá certo? Porque a água sai delas e vai dissolvendo no sal, e vai dissolvendo o sal, beleza? Tá bom? Então é isso daí, né? Então, é a passagem de solvente pela membrana, osmose, não é isso? Beleza? Do meio menos concentrado para o mais concentrado. Guarda sempre. Osmose é diluir. Então, você vai diluir quem é mais concentrado. É a passagem de solvente. Essa é que é a ideia, tá bom? Tá? Ó, osmometria ou osmoscopia. Ó, aqui, ó, hemácia em meios diferentes. Ó. Vamos olhar de cá primeiro. Meio hipertônico. Ó. A solução é hipertônica. Então, a hemácia perde água para o meio. Ó. Tá vendo? Ela está no meio de alta concentração. Então, a água sai dela para diluir o meio. Percebe? Aqui, olha murcho. Ó. Aqui à direita, aqui, ó. Agora vamos aqui à esquerda, ó. A solução agora é hipotônica, ó. A solução tem menor concentração que a hemácia. Olha lá. Então, a água sai da solução e entra na hemácia. Volta aqui no meio hipertônico, volta. No meio hipertônico, ó, a solução tem maior concentração. Então, sai a água da hemácia para diluir a solução. Olha lá a água da hemácia saindo, ó. Você percebeu? Volta no meio hipotônico aqui. O meio hipotônico agora, o meio que a hemácia está, tem menor concentração do que a hemácia, né? Então, a água sai do meio e entra na hemácia e ela vai enchendo. Até explodir, viu, gente? Pode acontecer. E o meio isotônico, entra e sai a água na mesma proporção, né, pessoal? Isotonia, né? Por isso que o soro fisiológico, soro 0,9%, usado em hospitais, né, tem a mesma concentração do sangue, né? Tem as bebidas isotônicas aí, os Gatorades e outras, né? Tá certo? Tá? Vamos ver outro, ó. Olha aqui. É a mesma explicação. Aí, ó. Uma hemácia no meio hipertônico, ó. Tá vendo? Sai a água dela pro meio, para diluir o meio. Tá vendo? Ela murcha. Agora no meio hipotônico, olha que legal, ó. Vai entrar água nela, que o meio tem menor concentração e ela pode explodir, né? Olha lá. Célula ganha água e explode, né? Tá certo? Isotônico, a célula permanece a mesma, né? Tá vendo?
Entrada e saída de água é constante. Bora? E aí, dá para resolver um exercício tranquilinho, né, pessoal, lá, né? Então, aqui falou, né? Sabe que por osmose, solvente vai de uma solução diluída, atravessa a membrana, em direção à solução mais concentrada. Sabe também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à água do mar, água do rio, e hipotônico em relação à água do mar. Então, ele é hipertônico, ele tem maior concentração do que a água do rio, e ele tem menor concentração do que a água do mar. Então, se um peixe de água doce for colocado na água do mar, né? Ó, um peixe de água doce. Ó, o peixe de água doce ele é hipertônico em relação à água do rio. Se for colocado na água do mar, né? Se ele for colocado na água do mar, ó, ele é hipotônico em relação à água do mar. Se for colocado na água do mar que tem maior concentração, então vai sair água dele, não vai? Né? Aí vai sair água do seu corpo, né? Tá certo? Então, um peixe, né? Na água do mar, não. Se um peixe de água doce for colocado na água do mar, ele vai morrer porque vai saindo a água do corpo dele para diluir a água do mar que está mais concentrada, né? Percebeu? Tudo bem? Beleza. Agora, né, pessoal? Pi. Essa letra pi é a pressão osmótica, tá? Aí, por exemplo, osmose, ó, Israel, Arábia Saudita, né? Kuwait utiliza esse processo, né, pessoal? Para obter água potável, processo de osmose reversa que a gente falou, né? Aí, se for iônica, você vai ter que acrescentar o I na fórmula, né? Seria concentração mol por litro RT e esse I aqui, esse I, tá certo? Aqui agora vai dar para ver direitinho, ó. Eu queria mostrar aquela hora. Osmose primeiro, ó, passando na membrana, a água soluto, né, que é positiva, acaba atraindo as moléculas de água, né? Tá certo? E aí a osmose reversa, que eu falei aquela hora no começo do vídeo, né? Olha aqui para você ver. Que é a dessalinização da água do mar, né? Tá vendo? É uma pressão maior que a osmótica, né? Vamos de novo? Olha lá. Então, osmose é a passagem espontânea, né, para diluir a solução mais concentrada. Olha lá, osmose espontânea. Aqui a água vai passar pela membrana. A água vai ser atraída pelas partículas de soluto aqui que está aqui, né? Tá certo? Aí vai diluindo, 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 tá certo? Olha lá, osmose direta, lá os íons do sal atrai as moléculas de água, né? Tranquilo? E a osmose reversa, né? É uma pressão maior do que a osmótica, né? Tá certo? E a água volta a passar para o lado de cá, tá? Pressão externa maior que a osmótica. Deu para sacar, né, pessoal? Beleza? Bom, Van 't Hoff, né, pessoal? Tem aqui o I, que é o fator de correção para soluções iônicas aí, né? O que dissocia, que ioniza, né? Tá? Que é a quantidade de partículas e assim por diante, né? Então, HCl, só contar as partículas, em água forma duas partículas, né? H mais Cl menos. Aí vai, o H2 SO4. SO4 é uma partícula só. E dois Hs, em água forma três partículas. Tá certo? Isso é muito importante aí, porque propriedades coligativas, já falamos, depende da quantidade de partículas que estão dispersas, né? Beleza? Do soluto ali. Tá bom? NaCl, duas partículas, tranquilo, essa é fácil. Na2SO4, 2Na e 1SO4, três partículas, né? Certo? Na hora de você fazer os cálculos, né? A L2SO4, 3, 2 e 3, 5 partículas, tá? Então, esse vai provocar um efeito coligativo mais acentuado, né? Uma maior diminuição da pressão de vapor, porque tem 5 partículas, maior elevação da temperatura de ebulição e menor de congelação, né? Aqui é um exercício para a gente treinar, né? A gente calcular a pressão osmótica, né? Então, concentração mol por litro é N sobre V. O que é N? N é mol, eminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. Beleza? Então, M sobre mão, N, eminho sobre mão vezes V. Então, você substitui a massa, né, pessoal? A primeira acho I, né? 1 mais alfa, o alfa que é 0,95, né? Porque é 100, 95%. Número de partículas 3, que é Na2 é CO4, 2 mais 1, 3. Menos 1, que é da fórmula. O I dá 2,9. Então, vamos lá. Massa aqui 1,42 gramas, massa molar 142, que é o hemão, volume meio litro, 500 centímetros cúbicos, o R deveria ser dado aqui, é 0,082, que não vamos achar em ATM, temperatura 27 mais 273 Kelvin, que é assim que passa para a temperatura absoluta, e o I 2,9, resolve 1,43 ATM, né? É aí a pressão, né? A pressão osmótica que o solvente, né, está exercendo aí, tá bom? Bom, e aqui nós temos, né, pessoal, né, que nós temos aqui alguns conceitos, né, que é a razão entre a quantidade de matéria do soluto em mol, né,
e a massa do sorvete em quilogramas. Esse é o conceito de molalidade, viu, pessoal? Molalidade, tá bom? Que eu represento por W, ó. Quantidade em mol, semelhante a mol por litro, só que aí você considera a massa do sorvete em quilogramas, tá? N, mesma coisa, né? Qual é a diferença de mol por diferença de molalidade e molaridade? A molalidade não envolve volume, né, pessoal? Aqui é a massa em quilos, né? Não envolve volume, tá? Porque o volume sofre variação de temperatura. Já essa massa aqui é desprezível, essa variação de temperatura, certo? Portanto, as propriedades coligativas aí, a gente usa, na verdade, a concentração mol por quilograma, ou concentração molar, né, de solvente aí, mol por quilograma de solvente, e não mol por litro, tá? Mas aí apareceu molar, mol por litro aí, mas usa concentração molar, né? Ou concentração mol por quilograma, tá bom? Porque o volume só a variação de temperatura, né? Ah, e a massa? Não, mas a massa é muito pequena, é menos ainda, né? Tá certo? Então, essa é a ideia. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Aí, falamos um pouquinho de osmose aí, tá? Obrigado por tudo aí, tá certo? Fique com Deus. Valeu. Oi, pessoal.